Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Entrega a Deus as tuas amarguras, sem hesitar, confia-lhe tua dor. Não deixará que sombras de temor cubram teu ser de tristezas e pesar. Entrega a Deus as tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar. Recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Entrega a Deus as lutas desta vida, sem mais tardar, entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansarás para sempre em teu lar. Ouvintes, a Bíblia identifica Deus. Os profetas identificam a Deus. A natureza identifica Deus. O zodíaco identifica Deus. E o homem identifica Deus. Bem entendido, o homem que se identifica com Deus, identifica a Deus.
Isso quer dizer, mostra Deus para outros. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Ele repreende o mar. Isso está em Naum, profeta Naum, capítulo 1, verso 13 e 4. E comparando com o Novo Testamento, sabendo conscientemente que Jesus Cristo identifica Jeová, o Eu Sou, o Emanuel, está escrito em São Mateus capítulo 8, verso 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Naum disse: o Senhor tem o seu caminho na tormenta, ele repreende o mar. E Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Agora, isso tem muito a ver, conforme temos repetido, com a vida cristã, com a identificação dos filhos de Deus. Nós temos no confronto de Efésios com Josué a experiência dada a nós através do profeta de Deus para esta era, usando a linguagem de São Paulo aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O homem natural só encara as bênçãos de Deus pelo lado natural, material. Mas a maior bênção de Deus é espiritual. Portanto, a pessoa mais abençoada que existe na terra hoje é aquela que é revelada acerca da mensagem da hora. Isso aconteceu em cada era passada. Os bem-aventurados de então foram aqueles que identificaram e reconheceram por revelação divina a mensagem da sua hora, do seu tempo. Agora, essas bênçãos espirituais não se referem somente a bênçãos dos apóstolos ou de alguns apóstolos, mas Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Isso quer dizer, não foram somente os apóstolos que foram abençoados espiritualmente. Quando Pedro respondeu, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, aqueles que haviam tido seus corações compungidos ante o acontecimento de então, aquilo que estava acontecendo naquele momento, e o que eles ouviram da parte do próprio São Pedro, ele mostrou que era um homem abençoado espiritualmente. Ele respondeu, São Mateus capítulo 28, verso 19. Por revelação divina, ele mostrou que ali se trata do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Isto é a grande bênção espiritual. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo aqui nesse instante, nesta hora em que estamos vivendo, neste momento que vocês estão nos ouvindo. O mesmo Espírito Santo que fez Miriam gritar, dançar, falar línguas e ter um maravilhoso tempo e regozijar
e as coisas que ela fez, é o mesmo Espírito Santo que está aqui neste momento. Veja quanto tempo atrás ela fez isso. Ela se regozijou ao atravessar o mar. Quantos séculos atrás? Mas afinal de contas, o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para ele não existe tempo. O mesmo Espírito Santo encontrou Paulo naquele velho navio, que parecia estar quase a naufragar e perdido. Tempestade. E ele mostrou que realmente Deus era e é aquele Deus de Naum. 14 dias e noites, sem a lua, nenhuma estrela, nenhuma bússola, nenhum ponto de referência para se orientarem. Olhando, lá parecia que cada onda tinha um diabo nela. Cada onda daquela representava um demônio contra todas aquelas vidas que estavam ali. E sabemos que aquela impetuosidade era por causa de Paulo, o servo de Deus que estava dentro daquele navio. Então estava ali aquelas ondas, parecendo cada uma delas ter um diabo nela, dançando, mostrando seus dentes, sua fúria contra aquele navio. Mas na verdade não era contra o navio, era contra o apóstolo. E o diabo estava dizendo através daquela tempestade: eu afogarei o velho homem agora, eu o apanharei agora. Ele não vai para Roma, porque lá ele vai fundar uma igreja contra mim. Lá ele vai estabelecer e levantar filhos de Deus. Mas foi debalde a sua tentativa. Ali estava o Deus de Naum. Ali estava o Jeová do Velho Testamento, o mesmo do Novo Testamento, mandando a tempestade parar. E quando Paulo desceu para ter aquela oração, aquela pequena oração, lá estava o anjo do Senhor. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquila, porque atrás de cada tempestade existe um anjo do Senhor, para depois te dizer: não temas. Foi isso que ele disse a Paulo: não temas, Paulo, este velho navio se chocará com certa ilha, vá em frente e coma a sua refeição, está tudo bem agora, não há por que se agitar, não há por que ficar agitado, afinal de contas, é o mesmo Deus que temos, o Deus de Naum, que é o mesmo Deus do Novo Testamento. É aquele que, levantando-se, se colocando de pé, levantou a mão e mandou que a tempestade parasse e fez grande bonança no mar. Mas aqui vem ele com aquelas correntes em seus pequenos, velhos braços, arrastando-as pelos pés, parecendo um bandido preso, acorrentado, um criminoso. O quadro dizia isto. Ele estava entre homens condenados, mas a mensagem do ânimo estava lá. Tem de bom ânimo, agora ele podia falar com aqueles homens. Tem de bom ânimo, homens, pois Deus
O anjo de Deus, do qual sou servo. Isso é que você tem que compreender, se estabelecer. O anjo do Deus, do qual sou servo. Ora, se nós, sendo humanos, cuidamos daqueles que nos servem, procuramos proteger aqueles que nos servem, e Deus, então? Ele disse, o anjo do Deus do qual sou servo. Tudo que você tem que saber, irmã, tudo que você tem que saber, irmão, é isto. Do qual sou servo. Colocou-se perto de mim e disse, Paulo, não temas. Ali estava o sermão do navio, do velho navio. Um homem acorrentado, arrastando correntes nos seus pés, seus braços flácidos, acabado, trazendo no seu semblante a marca do desgaste, da dor, do cansaço, do sofrimento, pregando, anunciando o anjo de Deus. Que sermão tremendo! Qual é a teologia que existe aqui, nesse sermão? Paulo, não temas. Com isso ele estava dizendo, transmitindo para aquela gente, para aquela congregação, dentro do navio, não temas, não temas. Aquele mesmo Espírito Santo está aqui nesta hora, o mesmo Espírito de Deus, nos ministrando as bênçãos espirituais. Isso significa bênçãos espirituais. Ele próprio escreveu, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Onde quer que ele estivesse, seria lugar especial, seria lugar celestial. Aquele navio atacado por tempestade, cheio de homens ímpios, se tornara em um lugar celestial. A cadeia era um lugar celestial, onde ele estava. Bênçãos nos lugares celestiais. Você tem que entender isso. Que esse é o principal da bênção. José, lá no calabouço, lá no Egito, quando ele foi para o calabouço, lá estava um lugar celestial. Que lugar celestial foi a cova dos leões, quando Daniel foi jogado ali dentro. Que lugar celestial foi aquela fornalha 7 vezes mais aquecida, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali dentro, passeando com o quarto homem. Que lugar celestial se torna a sua casa, o seu emprego, a sua cama de dor, o seu carro, o lugar onde você está, se torne um lugar celestial. É bem verdade que o mesmo apóstolo adverte na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. O confronto com as trevas é a luz. Ela não discute, acendeu a luz, desapareceu as trevas. É necessário que haja escuridão para que a luz possa ter sentido. É necessário que haja, de fato, uma oposição para que
o Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo possam se manifestar. Paulo disse que seria necessário que houvesse mesmo até heresias, falsos irmãos, problemas inadmissíveis dentro da igreja, para que a nossa fé fosse aperfeiçoada. Se todos os lugares onde estivéssemos fossem de pura serenidade, de santa serenidade, jamais a nossa fé teria uma manifestação correta. Para ser uma fé perfeita, só pode ser em tempestades, em contradições, em momentos de contradições, em lugares celestiais. Anote isso. Pense nisso. Você está sob uma lei da física. Por isso você está ocupando um lugar no espaço, no universo. E você tem se tornado em um lugar celestial. Agora deixa o diabo falar contra, falar ao contrário. Deixa o diabo tentar fazer você descrer nisso. Mas quando você vê que algo está tentando fazer você descrer numa bênção, é sinal de que ela está proposta para você. É sinal que Deus tem voltado sua face para você. Toda contraposição é sinal positivo. Nem toda bonança é sinal de bênçãos, de aprovação de Deus. E nem toda tempestade é sinal de desaprovação de Deus. Porque justamente na hora de pegar o peso é que se mostra a força que tem. Não adianta termos uma aparência musculosa, forte. O que vai mostrar a força é realmente o peso, que você vai arcar com ele. É o cansaço, é a dificuldade que vai mostrar de fato a sua resistência. São os anos, são os problemas que mostram a nossa resistência. E agora, veja só, quando Deus tem em cada lugar dessa terra um lugar celestial, onde você está, tem se tornado em um lugar celestial. Isso brilha como estrela na noite escura. Como nós olhamos daqui para os céus, numa noite estrelada, e aquilo distingue, quanto mais escura a noite, mais realça, mais distingue as estrelas. A mesma coisa é Deus olhando de lá, nessa escuridão de pecado, de condenação. Você brilha, você tem se tornado em lugar celestial, a ponto de ele dizer que você é a luz do mundo. Oh, que Deus te abençoe. Ele abençoou. Ele nos abençoou. Ele nos deu a sua graça de sermos bênçãos espirituais uns para os outros. Ser tu uma bênção. Ser portadora de boa coisa, de boas palavras, de bom espírito, de fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Viver por Cristo, a vida
fiel ao que ordena a voz do dever. Eis o caminho do vero prazer. Meu Salvador bendito, a ti me entrego enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, dou-te meu coração, e em mim vive, ó Jesus, e então eu viverei por ti. Viver por Cristo que morreu por mim, sofrendo na cruz a angústia e dor. O amor me constrange a sempre a entender e alegremente cumprir seu querer. Meu Salvador bendito, a ti me entrego enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, dou-te